temos vários amigos em comum, né? Aí depois fiquei sabendo, né? O Sérgio Pinho, ele é membro da Igreja Evangélica Ágape. Nós já conhecíamos a mãe do Sérgio, a Márcia, né? Que foi da primeira ITI. E o testemunho do Sérgio, aquilo que ele vai compartilhar nessa manhã conosco, é algo que diz respeito à soberania de Deus. Se você não entende o que uma perda pode contribuir na vida de alguém, na proximidade com Deus, nessa manhã abre seu coração, sua mente, para entender como Deus pode transformar tragédias em vitórias, como Deus pode usar momentos tristes da vida para falar ao nosso coração. Peço para que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ore agora pedindo para que Deus fale no seu coração, ore pedindo para que o Espírito Santo abra seu entendimento, concentre-se agora unicamente naquilo que Deus tem a falar através desse testemunho. Senhor Deus, nós te louvamos pela presença do Senhor em nosso meio, porque já sentimos o Senhor trabalhar, ministrar, e sabemos o Senhor é conosco, os anjos do Senhor estão cercando esse lugar, sabemos disso, amor. E agora, Deus, pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, nossa alma. Senhor, que a tua palavra seja impactante, a tua palavra seja transformadora, seja confortante, também confrontante, mas, Senhor, que saiamos daqui operados, transformados pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz. Bom dia. Amém? Eu estou me sentindo em casa. Tem bastante gente conhecida. Alguns que já trabalhei, né? Alguns que dei aula. Outros que trabalham atualmente. Casa, bem em casa. Como o pastor falou, eu chamo Sérgio Levorato. Se você já viu alguma plaquinha minha pela cidade aí, eu sou engenheiro civil, trabalho com cálculo estrutural, tenho escritório ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, mas não vim falar de engenharia hoje, não vou falar de trabalho. Vim falar de alguma coisa que Deus fez na minha vida, que impactou a minha vida quando eu já estava nos caminhos do Senhor. Tá? Então eu queria falar um pouquinho nessa manhã daquilo que Deus, um pedacinho da minha vida daquilo que Deus fez. Queria que você tenha a sua Bíblia aí, abrisse em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Como o pastor falou, eu sou da Ágape, comunidade cristã Ágape, aonde a gente tem desenvolvido junto com a minha esposa, a gente tem desenvolvido o curso de noivos lá. Faz um ano que a gente está na Ágape. A gente se converteu na Primeira Batista e ficamos 10 anos na Primeira Batista. E há um ano Deus mudou o nosso propósito e nos encaminhou para a Ágape, onde a gente está começando a desenvolver um trabalho com noivos, onde a gente já tinha uma experiência. Também faço parte da liderança do Ministério de Louvor. Lá a gente divide a liderança em 3 pessoas e eu sou um dos 3. Apesar de Deus ter me dado esse ministério, ele não é de forma nenhuma acima da minha liderança na igreja, ele não é de forma nenhuma acima dos meus afazeres lá na igreja Ágape. Então, para estar aqui hoje, eu tenho a bênção do meu pastor, eu tenho a bênção dos outros 2 líderes que dividem comigo a liderança do Ministério de Louvor, e eu não faço isso à parte, mas é um complemento do que eu faço lá. Tá? Então, eu trago um abraço da igreja Ágape para vocês e agradeço desde já imensamente a oportunidade para que eu possa falar daquilo que Deus fez na minha vida. Quando a gente vai falar da gente mesmo, acho que é um pouquinho mais fácil. Quando a gente vai falar daquilo que Deus fez, eu fico sempre nervoso, tá? Então, eu estou bem, com bastante temor e tremor, literalmente, porque falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, eu sempre crio uma expectativa muito grande daquilo que Deus pode fazer através do que Ele fez na minha vida e na sua vida.
Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria focar no versículo 7, quando ele fala, e a paz de Deus que excede o entendimento. Eu quero falar de uma paz nessa manhã, que não dá para explicar, mas eu espero que você entenda, e não dá para entender, mas eu espero que você sinta. Porque eu passei por essa paz que excede o entendimento. Então eu queria contar que em 2004, hoje eu tenho 36 anos, parece um pouquinho mais, mas eu tenho só 36 anos, falo de vocês. Mas em 2004 eu casei, após 6 anos de relacionamento. Então faz 18 anos que eu estou com a minha esposa. 18 anos de relacionamento, sendo 12 de casados. 18 anos com ela, 18 anos sem ela já, 36 anos. Tá? E eu gosto sempre que eu venho ministrar, começar honrando a minha esposa, apesar de ela não ter vindo agora de manhã, porque lá em Provérbios 14:1 diz que a esposa, a mulher sábia edifica o lar. Amém? Amém? Temos mulheres sábias aqui nessa manhã. Amém, homens? Bem, e eu gosto sempre de dizer que eu achei a minha mulher sábia que tem edificado a minha casa. Eu gosto sempre de honrar, mesmo ela não estando presente. Então nós casamos em 2004, depois de 6 anos de relacionamento. E em 2007 decidimos ter o nosso primeiro filho. Aqueles que já têm filhos sabem que chega uma hora no relacionamento, o próprio relacionamento pede isso, pede um filho. Né? E sempre quando a gente pensava em filhos, pensava em quantos filhos teríamos, né? Quando a gente ainda estava namorando, a gente sempre falava em ter 2 filhos. Então em 2007 a gente decide tentar o nosso primeiro filho. Vocês vão ver que lá em casa a gente tem um problema sério para engravidar. Vocês vão notar isso daqui um pouquinho. Então a Karina parou de tomar o remédio, o anticoncepcional, e 2 meses depois ela estava grávida. Então em 2007 ela engravidou, em janeiro de 2008 nasceu o Pedro. O Pedro é uma criança tão abençoada. O Pedro nunca deu problema para a gente, deu dor de cabeça para a gente. É óbvio que eu também entendo que isso foi porque nós o geramos debaixo de muita oração. Só que você não precisa fazer igual eu fazia, tá, gente? Era meio que nem Pedro, meio perigoso, de cortar a orelha do soldado. Não precisa fazer isso não, mas as mães que estão aqui, os pais, aqueles que já são pais, quando você fala que vai ter filho, a primeira coisa que as pessoas falam para você é o quê? Aproveita para dormir. Por quê? Porque depois o filho nasce, não dorme mais. E aí não façam como eu fazia. Eu punho o dedo na cara da pessoa e falava, está repreendida a sua palavra em nome de Jesus. Porque eu não aceitava isso. Macumba gosta vai para lá, comigo não. Então eu não aceitava que se o meu filho não tiver problema nenhum, for uma criança saudável, uma criança normal, por que ele não vai dormir à noite? Então eu sempre repreendi, e nós realmente, a não ser por conta de uma ou outra doença, de repente a criança está com febre, alguma coisa, isso é normal, e aí você acorda algumas noites, mas via de regra a gente não perdeu noite com o Pedro. E o Pedro foi sempre uma criança tão tranquila, que se eu deixasse ele aqui brincando, e voltasse 2 horas depois, ele estava brincando ainda. Só para vocês terem uma ideia. Então, aquela vontade de ser pai, aquele desejo de ser pai, já tinha sido realizado. Eu já tinha matado esse desejo de ser pai. Acho que todo pai gosta e gostaria de ter um menino e
3 meses de gestação. Bom, voltamos e eu fui trabalhar numa segunda-feira, logo depois da viagem, e fui atender um cliente fora de Marília. E quando eu retorno, eu morava numa ocasião em frente à minha empresa. Quando eu retorno, a minha secretária disse o seguinte: era por volta de 2h30, a Karina pediu para você ir na sua casa. Eu estranhei, mas fui até lá. Na hora que eu cheguei, a Karina estava muito triste, com os olhos vermelhos, havia chorado, e ela veio falar para mim, começou a chorar. Ela falou: o que aconteceu? Ela disse: amor, não tem, você não estava aqui, mas começou muito a sangrar muito. Eu liguei para o médico, já adiantei a consulta. Ele pediu para eu correndo fazer o ultrassom, e nós descobrimos que não tem feto. Eu falei: mas como assim não tem feto? Nós fizemos exame de sangue, consta que você está grávida, você está vomitando muito, ela vomita muito durante a gestação, você está tendo muito enjoo. Como não tem feto, a médica falou que é uma gravidez embrionária, tem saco gestacional, tem tudo que uma grávida tem, só não tem feto. Eu falei: tá, e aí o que tem que fazer? Ele falou: olha, o médico disse o seguinte: a gente tem que esperar até 30 dias. Se o próprio corpo não expelir, aí ele vai dar um remédio para entrar em trabalho de parto e poder fazer a coletagem. Naquela tarde mesmo, no finalzinho de tarde, era umas 6 e pouquinho da tarde, começou a sangrar muito. Nós fomos para o hospital, deixei Pedro na minha sogra, fizemos a coletagem, não precisamos esperar, não precisou dar remédio nenhum. E aí, 11h30 da noite, a gente já estava de volta. Graças a Deus, não precisamos passar por todo esse processo de aguardar um mês. Bom, mas eu precisava falar com o Pedro no outro dia, porque ele já estava esperando o irmãozinho. E eu decidi, quando a gente teve o Pedro, que eu nunca iria mentir para ele. Isso até gerou alguns problemas, porque essa questão de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa e tudo mais, ele falou: olha, não deixa ele perguntar para mim. E se ele perguntar para mim, eu vou falar a verdade. Então eu fiz um trato que eu nunca mentiria para ele. Então, no outro dia, eu chamei ele e falei: Pedro, é o seguinte, cara, foi um alarme falso, não tem bebê, o seu irmãozinho vai ficar mais para frente, mas daqui a um pouco ele vem, ok? Ele ficou triste, porque já estava naquela expectativa, tá? Mas entendeu e vida que segue. Fomos no médico, o médico pediu 2 meses só para o organismo se recuperar e falou: depois vocês já podem tentar de novo. E aí a gente tentou de novo e grávida. No final de 2011, novamente a Karina grávida, por volta de outubro, finalzinho de outubro, a Karina estava grávida novamente. Bom, passamos o final de ano e a gente decidiu mudar de médico. Esse médico que a gente ia, ele não tinha ultrassom no consultório, então a coisa demorava muito, ficava muito lenta. Ele no máximo escutava, mas não conseguia ver. A gente resolveu então mudar de médico. Passou o final de ano, dia 9 de janeiro de 2012. A gente então foi fazer a nossa primeira consulta. E a primeira coisa que eu pedi para o médico, falei: doutor, a gente vem de uma gravidez embrionária. Por favor, já veja se tem feto, antes de mais nada. Ele foi, fez o ultrassom, falou: certo, tem feto sim, está tudo certinho. Então tá bom. E aí ele já pediu um exame no laboratório. Vamos então fazer esse exame no laboratório, dia 9 de janeiro, às 6 horas da tarde, mais ou menos. E o médico do laboratório viu, tinha realmente um feto. E eu estou reparando, você imagina aquele contorno do bebê que a gente vê no ultrassom? Aquele contorno? Mas em frente da
infelizmente, não é normal. Isso trata-se de uma onfalocele. Eu estou prometendo o que é isso? Ele me explicou assim: imagina que o nosso corpo, quando a gente está sendo formado, ele vem fechando de trás para frente e acaba aqui no umbigo. E a onfalocele é quando o organismo não acaba de fechar o abdômen e fica um buraco. No caso do nosso bebê, era um buraquinho acima do umbigo. E aí alguns órgãos ficam para fora, recobertos por uma membrana. Doutor, ok, o prognóstico disso, o que a gente vai fazer? Ele falou: Sérgio, aguardar. Você já parou e falou com uma pessoa ansiosa que ela tem que aguardar 6 meses, porque a gente estava com 3 meses, faltava 6 meses de gestação? Eu fiquei um pouquinho bravo. Falei: doutor, mas não é possível. A medicina, do jeito que está avançada, não tem como a gente fazer nada intrauterino. Ele falou: não, Sérgio. Eu falei: tá, o que tem dentro dessa bolsa para fora aí do abdômen? Ele falou: a metade das alças intestinais, o fígado e o estômago estão para fora. Eu falei: ok, mas deve ter alguma cirurgia em São Paulo, algum outro centro que a gente possa fazer já? Eu falei: não, Sérgio, tem que aguardar. Temos que esperar a evolução. Não podemos fazer nada. Por quê? Porque pode ser que saia mais coisa. E pode ser que volte um pouco disso. Eu falei: e aí, como é que funciona? Ele falou: olha, na melhor hipótese, uma cirurgia ao nascer. Coloca tudo para dentro e vida normal. Eu falei: ok. Mas ele falou: em 30% dos casos de onfalocele, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada com alguma síndrome de Down, problema no coração, problema de pulmão, algum outro problema agregado junto, falta de membros das pontas. Falei: não dá para ver nada ainda. Ele falou: não, muito cedo, só sabemos que tem onfalocele. Saímos do consultório então do médico, tendo que aguardar. E eu lembro que eu falei para a Karina ainda na rua: amor, Deus sempre esteve conosco. E se Ele está colocando isso na nossa vida, é porque de alguma maneira Ele quer glorificar o nome dele. Fomos para casa, preparamos a janta, e quando sentamos para jantar, toda aquela minha força foi embora. Eu comecei a chorar copiosamente. E eu falei para ela: do que adianta a gente conquistar bens materiais? Do que adianta a gente fazer viagem? Do que adianta a gente correr atrás de tantas coisas se o nosso bebê não tem? Tudo que era material, tudo que a gente corria o dia inteiro atrás, perdeu totalmente o sentido. Não fazia mais sentido ir trabalhar, não fazia mais sentido querer conquistar as coisas, porque a nossa cabeça estava na saúde do nosso bebê. Mas a gente decidiu por um momento, por um tempo, guardar isso em segredo. Por quê? Porque era muita incerteza. As pessoas iam perguntar para nós e a gente não ia ter o que responder. Então a gente decidiu segurar lá, só nós dois, pelo menos até a gente ter mais coisas para poder falar. Bom, isso era uma segunda-feira. Na terça-feira eu cheguei para trabalhar e a cabeça não conseguia parar no trabalho. O coração estava muito apertado e eu não consegui guardar o segredo. Eu chamei meu sócio, falei: cara, você vai viver triste, não tem como esconder de você. Daí o nosso bebê tem um problema. Contei para ele o que era o problema. Falei: eu preciso de alguém, eu preciso passar isso para alguém, falar disso, porque senão eu vou explodir. Naquela noite, a gente tinha um culto lá, nós éramos da Batista, a gente tinha um culto e eu fui para o culto. A Karina ficou em casa na terça-feira e eu fui para o culto. Depois do culto eu chamei o pastor, mais 2 casais que a gente era muito amigo, e abri para eles. Falei: gente, eu não quero que isso ainda se torne público, mas sozinho eu não consigo passar. Eu gostaria que vocês orassem por nós. E aí eles oraram pela gente e o irmão me falou o seguinte: Deus pode dizer para você continuar cuidando dos dele, ele vai cuidar do seu. Eu disse para ele: amém. Eu recebo essa palavra. Nenhum momento eu pensei em desistir. Deus mexeu muito comigo essa semana.
se você não está sendo reconhecido naquilo que você faz, eu quero dizer uma palavra: não é hora de desistir. Segue em frente. Faz tudo como se você estivesse fazendo para Deus, e a recompensa é dele. Não é hora de desistir. Se esse é o teu caso, essa palavra é para você. Continua lutando. Não olha de lado, olha para frente, olha para o teu alvo. Naquele semestre, nós assumimos uma turma de noivos, mesmo com todo esse problema. Em 2012, eu não sei se vocês lembram, nós passamos uma crise bem complicada no primeiro semestre. Então, chegou a ponto de eu não ter dinheiro para pagar o aluguel da minha casa, ter que pedir ajuda. Então, nós passamos um período, problema financeiro e ao mesmo tempo um problema com o bebê. Mas nós não paramos de fazer a obra do Senhor, que a gente sabia em quem a gente estava crendo e que Ele ia nos recompensar. Eu tinha tanta certeza que Ele ia curar o nosso bebê, que eu já ficava imaginando como é que a gente ia glorificar, a festa que a gente ia fazer na igreja, sei lá, fazer muita coisa. Na minha cabeça viajava nessa hora. Bom, nesse meio, a minha prima tinha tido gêmeos com uma médica que era chefe no materno infantil. E aí a gente descobriu que depois da cirurgia, pensando lá na frente, se Deus não fizesse o milagre ainda no útero que eu queria, que quando a gente fizesse a cirurgia, teria que ficar 30 dias na UTI. E se na época a UTI neonatal era mais ou menos R$1.000 dia, só de estadia, fora remédio, era um dinheiro que a gente não tinha. E aí então a gente decidiu mudar de médico mais uma vez, porque ela foi muito bem tratada por essa médica. Fizemos uma consulta, a médica falou: Sérgio, pode vir fazer, vem comigo, porque no materno infantil nós somos referência em oncolocele para 65 cidades da região. Você vai ser muito bem cuidado, seu filho vai ser muito bem cuidado, a Karina, e eu sou chefe lá, pode ficar tranquilo. A gente decidiu mudar de médico, mudamos de médico, e então ela começou a nos acompanhar. Ela falou: Sérgio, nós vamos fazer o seguinte, tem um probleminha, se de repente for uma oncolocele muito grave, pode ser que a gente não consiga fazer aqui em Maria a cirurgia e a gente tem que ir para São Paulo. Mas espera até 23 semanas, quando a gente faz o exame morfológico, a gente vai pegar todos esses exames. Tem um médico que deu aula para mim, que é chefe no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é referência Brasil em termos de oncolocele. E se a gente não conseguir fazer a cirurgia aqui, a gente faz a cirurgia lá em São Paulo, nas clínicas, tudo de graça, e eles são referência no Brasil no oncolocele. Então, ótimo, tudo tranquilo, não vai precisar, Deus vai curar. Mas tinha essa certeza no meu coração. Bom, conforme o tempo foi passando, fomos para o exame morfológico. E aquela coisa no coração: será que tem síndrome associada? Ou será que é só oncolocele? Fomos para o morfológico e o médico começou e olha para lá e olha para cá. Doutor, o que tem para fora? Metade das ossos intestinais, fígado e estômago. Não saiu mais nada não, mas também não entrou. Ok. E o que mais? Síndrome digital? Não tem. Mãozinha, pezinho, tudo aqui, tudo certinho. E os órgãos? Sérgio, tudo aqui, está tudo certinho, é só, entre aspas, a oncolocele. Aparentemente não tem nenhuma outra síndrome associada. A única coisa que a gente precisa ver, mas só dá para ver no final da gravidez, é se tem alguma coisa no coração. Faz um ecocardiograma fetal e para a gente tentar ver se tem algum probleminha de coração. Mas isso é só lá no finalzinho. Por enquanto, uma oncolocele branda, que é uma oncolocele simples,
fazer a cirurgia aqui mesmo, tá? Mas é só o falocério. Ok. Mandamos então esses exames para o médico em São Paulo. O médico analisou e falou: pode fazer aí, é simples, vocês conseguem fazer aí tranquilamente. Ótimo, a coisa começou a melhorar, né? A essa altura a gente já tinha aberto para a nossa família, porque a gente já começou a ter um pouco mais de informação, né? Na época a gente foi ao Dr. Google, vimos casos de sucesso de falocério, que a criança operou e depois vira normal, vimos casos de insucesso onde a criança faleceu. Então decidimos não procurar mais, não acessar mais o Google para isso. Mas a coisa começou a melhorar. Eu lembro que nesse exame, das 23 semanas, a minha mãe foi comigo. E desde que eu nasci, a minha mãe sempre quis ser uma menina. Eu nasci e depois, 4 anos depois, nasceu outro menino. Nós somos em 2 e minha mãe não tinha realizado o sonho de ser mãe de menina. Quando o Pedro nasceu, era aquela torcida para ser menina, e veio outro menino. Esse dia nós descobrimos que era uma menina. A Helena estava vindo. Então, eu lembro que nesse dia minha mãe estava com a gente no consultório, fazendo o exame. E quando o médico falou que era menina, ela começou a chorar. Eu não sabia se eu acudia a ela, prestava atenção no médico, aí eu tive que dar uma bronca. Mãe, para, por favor, porque nós precisamos prestar atenção no médico. Mas aí depois que eu lembrei do sonho dela de ter uma menina, então a Helena estava vindo. Bom, a coisa começou a andar, começou a melhorar. Teve um dia que eu fui ministrar louvor na igreja e Deus falou muito no meu coração. E eu abri para a igreja. Eu abri para a igreja. E a igreja comprou a nossa causa de uma maneira tão linda. Eles começaram a orar para a gente, nos manter. A nossa força foi lá em cima. Criaram grupos de orações e mandaram mensagens. E a igreja começou realmente a nos sustentar de pé através das orações. Bom, a gravidez foi decorrendo, quarto pronto da Helena, casa pronta, tudo bonitinho, quarto rosinha, com nude, eu não sei essa cor aí, mas hoje tem, né? Isso da época que ainda era azul, amarelo. É dinheiro, gente. Mas tudo pronto, tudo certinho. Fizemos um cardiograma fetal. A médica falou: olha, não consigo ver nenhum problema no coração, não. Está tudo certo. Pode continuar a gravidez normalmente. Bom, dia 25 de junho, a data prevista de parto era por ali, primeira, segunda semana de julho. Dia 25 de junho nós fomos na médica, porque já estava indo todo dia, isso era uma segunda-feira. Eu falei: doutora, quero fazer um pedido para a senhora. Se não tiver risco nenhum para neném, amanhã é aniversário do meu pai, dia 26. Se a neném já estiver maturinha, se não for causar risco a mais do que já tem, eu gostaria de pedir que amanhã fosse feito de parto. Eu nasci no mesmo dia que minha mãe. Eu gostaria de dar esse presente para o meu pai, né? Nascer no dia do aniversário dele. Está tão perto. Ela falou: Sérgio, não tem problema. A gente pode fazer o parto amanhã. Então a gente se preparou. No outro dia de manhã, fomos para o hospital, porque eu não falei lá. A cada ultrassom, eu tinha certeza que eu ia chegar e não ia ter mais nada, mas a cada ultrassom estava lá. Fomos na terça-feira de manhã, então, fazer o parto. Eles fizeram o ultrassom antes do parto, e eu falei: você ainda estava lá. Eu falei: senhor, está chegando o grande final, então o senhor deixou para lá que abrir e não ter nada, vai ser muito louco, essa UTI aqui vai desabar. Gente, a hora que a médica acordou e fez o parto, que abriu, como falou: você estava lá. Deus não tinha feito milagre do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava. Pegaram a Helena, já levaram para a incubadora, porque ela nasceu muito pequenininha, nasceu com 2,2 kg. Já levaram ela para a UTI, para a incubadora ali. Eu consegui ainda pegar na mãozinha dela, eu vi ela, eu filmei o parto, tirei foto.
E aí a Karina ficou ainda fechando a cesárea, não viu a Helena. Bom, como era SUS, eu tive que ir embora depois de um tempo e fui trabalhar. Na hora do almoço, eu fui na UTI, a Karina ainda estava em recuperação, eu fui na UTI, vi a Helena na incubadora, pude pegar na mãozinha dela, mas os médicos disseram assim: Sérgio, como tem órgão exposto, o risco de infecção é muito grande. Então, se você puder evitar ficar pegando muito, é melhor, é mais seguro para ela. Eu, ok, não tem problema. Então, já fechei, não fiquei pegando. E fui trabalhar. Depois da visita na UTI, fui trabalhar. No final da tarde, às 5 horas, a minha secretária disse o seguinte para mim: Sérgio, vai para o hospital que a sua sogra ligou e disse que deixaram a Karina pegar a neném. Eu, como assim deixaram a Karina pegar a neném? Ela falou: não sei. Ela pediu para você ir rápido. Eu não sei como é que eu cheguei no hospital, mas eu cheguei. Quando eu entro no hospital desesperado, porque na minha cabeça eu não podia nem pegar na mão, por conta de infecção, e já deixaram a Karina pegar ela no colo, ela está ruim, deve ter sido para se despedir, a menina está morrendo. Eu chego, minha sogra lá, falei: o que aconteceu? Não falou nada, por quê? Não, mano, eu vim aqui urgente, porque já deixaram a Karina pegar a menina no colo. Não, certo, deixaram realmente, a Karina não tinha visto a neném, ela se recuperou no meio da tarde da cirurgia, ela subiu na UTI, deixaram ela pegar no colo, tentar dar de mamar, mas está tudo normal. Eu falei: mas não tem problema nenhum? Não, procedimento normal. Eu, para que vocês me chamaram no rápido? Ele falou: não, eu só pedi para te chamar porque eu quero ir tomar um banho e depois também cruzar com ela. Vocês estão querendo me deixar louco. Olha como é que às vezes o inimigo usa uma palavra, entorta a palavra e deixa a gente doido, né? Bom, graças a Deus não teve esse problema. Dormimos no outro dia, eu fui visitá-la. Uma hora ela estava com a minha mãe, uma hora ela estava com a minha sogra. Isso já era quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, inclusive, minha sogra falou o seguinte: inclusive, está marcada a cirurgia para amanhã de manhã. Já vai fazer a cirurgia. Eu falei: ótimo. Que hora começa a cirurgia? Então, começa às 7h30, 7 horas. Falei: sem problema. 7 horas estava no hospital, atrasou um pouquinho a cirurgia, começou 8 horas. Fiquei ali no corredor, em frente da sala, da porta da sala do centro cirúrgico. Acabou 11h30 da manhã, 3h30, eu andando para lá e para cá, na porta do centro cirúrgico. Deve ter me pegado lá até hoje. Bom, mas tinha um risco na cirurgia, porque você imagina que os órgãos cresceram, o bebê cresceu com os órgãos para fora. Então a pele da barriga não esticou, ela cresceu folgadinha. A hora que põe para dentro, será que ia caber tudo? E outra, como os órgãos cresceram para fora, quando coloca, pode ser que comprima o diafragma e ela não consiga respirar. Talvez tivesse que fazer a cirurgia em 2 etapas. Põe um pouquinho para dentro, espera ela crescer um pouco, para depois colocar de novo. Bom, não dava para saber. Vamos lá, só uma cirurgia. 11h30 acabou a cirurgia, eu vi que o médico passou para ela, a equipe passou com ela e o médico veio falar comigo. E aí, doutor, como é que foi? O Sérgio, foi tudo bem a cirurgia. Ela é uma cirurgia de risco, muito risco. Era maior do que a gente esperava, do que mostrou no ultrassom. Mas coube tudo, deu certinho na barriguinha, não teve problema de respiração, não comprimiu diafragma, está tudo ok, mas ela teve que tomar muito sangue. Metade do sangue dela nós tivemos que repor, porque ela perdeu muito sangue. Falei: e agora, doutor? Agora é ela. Ela tem que se recuperar, ela tem que começar a reagir. E a primeira coisa que ela vai mostrar que ela está reagindo é fazer xixi. Os rins funcionaram. Falei: ok, já mandei mensagem no grupo que estava falando para a gente: gente, olha pelo xixi da Helena, para vocês fazer xixi. Isso na quarta-feira. Bom, fomos na visita na UTI na hora do almoço, eu e a Karina. E olha, gente, a situação é muito grave. Ela ainda não fez o xixi, mas ainda está seca, ela precisa se recuperar.
eu estava me preparando para ir para o hospital. O telefone toca. Era do hospital e era a Karina. Amor, você pode vir para cá rápido? Eu falei, o que aconteceu? Quando eu estava no quarto, o médico da UTI pediu para chamar. Quando eu cheguei lá em cima na UTI, ele viu que eu estava sozinha e não quis falar comigo. Ele quer que você venha para cá. Meu coração, vocês imaginam como é que ficou. Eu corri para lá e mais uma vez eu não sei como é que eu cheguei. Subi, tinha elevador, mas eu não perdi tempo de esperar o elevador, subi de escada até a UTI. E aí quando eu chego lá, o médico vem falar com a gente, olha, o estado dela é muito grave. Ela não está reagindo. Ela não está se recuperando da cirurgia. A gente está fazendo tudo que a gente pode, mas ela não está fazendo a parte dela. Eu falei, doutor, e aí? Nós vamos fazer até onde a gente puder fazer, mas depende dela. Bom, a Karina recebeu alta, foi embora comigo para casa. Na quinta-feira, na hora do almoço, nós fomos visitar, e a notícia mesma, não fez xixi, não está se recuperando, está entubada, né, e ela precisa começar a se recuperar. Bom, à noite, nós fomos na casa do meu pai. Eu fui dar parabéns para ele, afinal tinha sido aniversário dele na terça, e na correria toda eu não tinha nem conseguido dar parabéns para meu pai ainda. Fomos lá, mostramos as fotos do parto e tudo, e a Karina falou, olha, minha mãe já foi com você na UTI, a sua mãe já foi, mas o seguinte, essa visita agora leva seu pai para ver. Então fui com meu pai na UTI e as notícias as mesmas. Não melhorou nada, não se recuperou em nada, não evoluiu. O caso dela era gravíssimo. Não tinha o que fazer, fomos para casa dormir e eu estava levantando um pouquinho mais cedo para orar. E quando na sexta-feira, dia 29 de junho, 7 horas da manhã, eu já estava acordado orando, toca o telefone e era do hospital. Era o médico. Sérgio, a Karina está desenganada. A gente não tem mais o que fazer. Com medicina, a gente não tem mais o que fazer. Você quer vir para cá? Bem, doutor, talvez mais tarde, agora não. Nessa hora, a Karina acordou assustada. Eu falei o que estava acontecendo. Nessa hora, Deus pediu para eu fazer a coisa mais difícil que eu já tive que fazer em toda a minha vida. A gente, como empresário, conversa com muita gente importante, faz reuniões, mas o que Deus me pediu para fazer nessa hora, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, eu tivesse capacidade de fazer. Deus falou claramente no meu coração, assim como Abraão entregou Isaac no meu altar, eu quero que você entregue ele no meu altar. Senhor, não me peça isso, não dá. Nós consagramos a Helena ao Senhor, mas pedir para entregar, ele falou, obedece. E eu sou sacerdote da minha casa. Por mais que eu não estivesse entendendo o que Deus estava fazendo, eu cria e creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Nós ajoelhamos na cama, falei, Karina, ajoelha, por favor, que a gente tem que fazer alguma coisa que Deus está pedindo. E nós oramos assim, Senhor, assim como Abraão entregou Isaac no teu altar, nós queremos nessa hora entregar a Helena. Ela é tua, sempre foi. Mas nós queremos fazer mais um pedido. Da mesma maneira que o Senhor trouxe um cordeiro no lugar de Isaac, nós pedimos para que o Senhor faça a provisão de um cordeiro no lugar dela. Mas se o Senhor não fizer, a tua vontade vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. Querido, nessa hora, essa paz que nós temos aqui, de Filipenses 4:7, que excede o entendimento, ela invadiu o meu coração e da carne. Estava tudo desabando. Tudo desabando. Não tinha mais sentido nenhum. Mas a gente estava em paz. Nós sentimos uma força e um consolo do Espírito Santo que não dava para explicar, não dava para entender. Mas nós sentimos. Mandei mensagem na rede de oração. Falei, gente, se Deus não fizer um milagre agora, não dá mais tempo. Aí ela está desenganada. Bom, o dia amanheceu, acabou de amanhecer, as pessoas foram começando a chegar em casa, naquela ânsia, naquele desespero, e a gente em paz.
almoçar. E a meio-dia o hospital ligou. Era médico de novo. Saiu a Helena lá para tudo. A Helena morreu. Foi muito duro. Mas eu disse, amém. Meu irmão estava em casa, pedi para que ele dê as orientações, falei onde é que eu gostaria que ela fosse enterrada. Pedi para ele correr atrás do caixão e tudo mais, na funerária, ele foi, fez tudo. Eu falei, olha, eu gostaria que fosse hoje ainda o enterro. Nós estamos meio-dia, tudo para marcar no final da tarde, não quero passar a noite, não tem necessidade. Bom, às 3 horas nós fomos para o velório. Velório da Helena. Impressionante como as pessoas que chegavam no velório para nos consolar eram consoladas por nós. A força que excede o entendimento humano, a paz que excede o entendimento humano, nos deu força para que a gente pudesse consolar as pessoas que chegavam lá para nos consolar. Chegou o pastor, eu falei, pastor, eu quero pedir uma coisa do senhor. Eu não quero culto fúnebre, porque a vontade do meu Deus foi feita. Diferente do que eu queria, mas ela foi feita e ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu não estou entendendo, mas ela é. E eu não tenho, mas eu quero muito para cima. Combinamos algumas palavras, alguns textos bíblicos, e aí foi um irmão da igreja na hora do culto para tocar violão, cantar alguns louvores, e aí ele cantou 2 músicas mais de adoração. E o pastor deu a palavra, como eu tinha pedido, foi uma bênção, um culto para cima. Eu pedi para que fosse caixão fechado, não queria que ninguém visse ela. Foi a única coisa que eu pedi diferente foi isso. E eu sei que quando o pastor terminou a palavra, e o irmão pegou o violão novamente, eu vi que ele ia cantar mais uma canção de adoração, mais lentinha. Eu pedi licença para ele, peguei o violão. Falei, eu não quero um culto fúnebre, eu quero que isso seja uma festa, porque a vontade do meu Deus foi feita. Dá um mi para mim, por favor. Dá um mi. Nós cantamos do lado do caixão da Helena, a paz que excede o entendimento, nos deu força para louvar. Cantarei teu amor para sempre. Fizemos o sepultamento da Helena, fomos embora, e eu tinha no meu coração que eu precisava ir para a igreja, para agradecer a igreja, porque eles tinham durante todo o período nos mantido em pé, através das orações. Então eu decidi que eu ia às 8 horas no culto, para que eu pudesse agradecer a igreja. Mas antes disso, vou chegar em casa e tive que fazer a segunda coisa mais difícil da minha vida: falar com ele. Eu descobri, quando Deus não faz o milagre que a gente espera, Ele tem a cura que a gente precisa. Quando Ele não faz o milagre que a gente espera, Ele tem a cura que a gente precisa. Mas da mesma maneira que Ele me dá e te dá o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, Ele também te dá o livre-arbítrio de pegar essa cura, receber essa cura, ou se fazer de coitado. Nós fizemos essa cura. Então, quando eu falo, eu me emociono, mas não tem mais dor. Falar da Helena não me traz dor, me traz emoção, mas não me traz dor.
Deus cicatrizou o nosso coração. E como toda cicatriz, você não esquece do que aconteceu. Mas quando você toca, não dói mais. Então, mesmo que eu me emocione, não tem dor no meu coração, fala Helena. Deus me curou na hora. Mas eu tive que falar com o Pedro. E foi isso. Fui para o quarto com o Pedro. Me tranquei com ele no quarto. E o Pedro é o seguinte, filho. A mamãe foi ganhar a Helena. Mas a Helena estava muito doente, filho. E o papai do céu achou melhor levar ela para morar com ele. E agora ela está bem. Eu lembro que ele chorou muito. Nós nos abraçamos, choramos. E eu falei, Senhor, um adulto entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo o Senhor não fazendo o milagre do jeito que a gente quer, é uma coisa, a gente tem a consciência. Mas como é que eu faço uma criança de 4 anos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável? Se o Senhor levou a irmãzinha de tanto sonhar, se ele vai no fim do corredor, e o quarto dela está pronto, mas ela não vem para casa. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer assim como o Senhor fez comigo e com a Karina, o Senhor pode fazer comigo. Como fazer uma criança de 4 anos não crescer revoltada com o Senhor? Como fazer uma criança entender que a tua vontade é soberana e não crescer com isso no coração? Eu não consigo, mas o Senhor pode. Falei com ele, nos recuperamos e eu fui ao culto. Eu fui agradecer à igreja por tudo que eles tinham feito. Cantei uma outra canção que é a que nós vamos cantar no final depois. Cantei naquela noite em agradecimento à igreja. Bom, no sábado eu fazia parte do louvor. À tarde deixei o Pedro e a Karina na casa da minha sogra e fui para o ensaio do louvor. Falei, não vou curtir fossa, porque afinal Deus já me curou. Quando eu cheguei à tarde para pegar eles na casa da minha sogra, a Karina veio me contar uma história. A minha cunhada trabalhava fora nessa época, então ela não chegou na sexta-feira para o inteiro, mas ela chegou no sábado à tarde. E assim que ela chegou, a primeira coisa que o Pedro fez foi falar, tia, a minha irmãzinha estava muito doente, mas Deus levou ela para morar com ele, e agora ela está bem. Sem choro, sem coração apertado, Deus tinha feito, já na mesma hora, com que o coração dele não ficasse com amargura. Eu já tinha curado, inclusive, uma criança de 4 anos. Depois de um tempinho, Deus me deu uma analogia, eu chamei o quadro de Deus. Imagina que a minha e a sua vida é um quadro, uma tela sendo pintado por Deus. E aí Deus começa com traços finos, um pincel suave, e ele começa a desenhar a minha e a sua vida. E de repente, por querer ou sem querer, parece que Deus esbarra nos potes de tinta. E aquela tela, aquele quadro vira um borrão. E quando a gente olha para aquele borrão, fala, Senhor, o Senhor estragou o quadro da minha vida, não tem mais como fazer nada com isso. Eu tenho que jogar fora e começar de novo. Mas de repente a gente percebe que ele começa daquele borrão tirar novos traços. E continua a pintura. Meio sem entender, a gente vai olhando aquele quadro. E quando a gente percebe, a gente consegue vislumbrar um novo desenho para mim e para a sua vida. E não só isso, mas que esse segundo desenho é mais bonito do que estava sendo o primeiro. A tinta desse borrão parece que ela é mais viva, ela é mais bonita do que era a primeira tinta antes do borrão. A única coisa que eu e você não podemos fazer é tirar o pincel da mão de Deus. Porque enquanto a gente está vivendo o borrão, e talvez seja isso que você está vivendo hoje, a tendência é a gente falar para Deus, Deus, o Senhor não sabe pintar. Me dá aqui o quadro da minha vida que eu vou pintar. Eu vou
Depois de um tempinho, semanas seguintes, fomos na médica. Começo de julho, fomos na médica, ela pediu para a Karina tomar anticoncepcional até novembro, para o corpo se recuperar, para que a gente pudesse ter outro filho. Vocês vão querer outro filho? Claro que a gente vai querer. Pergunta aqui, irmãozinho. Então espera até novembro e depois vocês podem tentar novamente. Ok, a Karina voltou a tomar anticoncepcional. Quando foi setembro, uma quarta-feira, a Karina começou a vomitar. Eu falei, Karina, pelo tanto que você está vomitando, de duas uma. Ou você está grávida, mas está tomando anticoncepcional, não acredito. Ou você está muito doente, nós vamos ter que te internar. No sábado de manhã a gente foi fazer, pelo simples, vamos fazer um teste de gravidez. Fomos no laboratório, pedimos para fazer o teste de gravidez e ia ficar pronto só na segunda-feira. Tudo bem. No domingo, ela não foi ao culto porque estava passando muito mal. E quando eu cheguei do culto à noite, ela estava dando banho no Pedro. E quando eu cheguei no banheiro, estava o Pedro chorando. Falei, Pedro, o que aconteceu, filho? Ô pai, eu estou chorando porque a mamãe está chorando. Alguém pode me explicar alguma coisa? Aí a Karina me contou o que aconteceu à tarde. Olha, ele foi no shopping com a minha irmã e ele fez questão de comprar aqueles joguinhos de futebol de botão. Aí a minha irmã falou, Pedro, mas você já tem futebol de botão. Para quem você quer outro? Eu falei, depois eu explico para minha mãe. E fez com que ela comprasse o joguinho de futebol de botão. Eu falei, filho, mas por que você fez isso? Ele falou, pai, essa noite Deus veio no meu sonho e falou que vai me dar um irmãozinho. Eu falei, Deus veio no seu sonho, com 4 anos, e vai te dar um irmãozinho. Eu falei, como é que era esse Deus? Ele falou, pai, ele estava com uma camiseta bem comprida, chegava até o pé. Eu acho que ele estava sem short. Brilhava muito, estava cheio de anjinho em volta. Eu falei, é verdade, filho? Como é que são esses anjinhos? Ô pai, como sempre, poxa. Eu falei, e disse, vai ser menino. Ele falou, vai ser menino. Eu falei, ele deu nome? Ou a gente pode escolher? Não, ele não deu nome não, mas eu já escolhi, vai ser Mateus. Eu falei, com H ou sem H? Então já entrei, já embarquei no sonho dele. Não, sem H. Com 4 anos ele já sabia ler. Falou, sem H. Então tá bom. Na segunda vamos pegar o resultado do exame, que ainda não grava. Correu desesperado com a médica, porque era para esperar até novembro, isso era setembro. A médica olhou, fez aquele monte de exame. Não, certo, está tudo bem, pode seguir, a gravidez está ótima. Acabou mesmo. A médica começou a fazer aquele monte de conta que faz de nada prevenção de parto. Nada prevenção de parto do Mateus. A última semana de junho. A mesma da igreja. Tem algum Mateus aqui? Levanta a mão aí. Tem algum? Você sabe o significado do seu nome, Mateus? Não? Oferta de Deus. Em março foi o meu aniversário de 2013. E eu estava orando de manhã, foi no domingo de manhã, eu estava orando. Comecei a lembrar de tudo que Deus tinha feito, tudo, a gente já tinha visto. Quando nós fomos na médica, ela foi menina, eu já sabia. E aí eu estava lembrando, comecei a chorar, Deus falou para mim assim, por que você está chorando? Eu falei, Senhor, eu mereço o que o Senhor fez para mim, todas as bênçãos que o Senhor mandou para mim. Aí Deus falou assim, você lembra aquela sexta-feira de manhã? Você estava orando e eu pedi para você entregar? Você não me ofertou? Eu ofertei, foi difícil, mas eu ofertei. Ele falou, só retribuir. Mas eu fiz isso porque você em nenhum momento tirou o pincel da minha mão.
3 anos agora, em junho. Imagina o menino espoleto. Eu brinco com o Pedro, meu filho, você deu sorte. Se o seu irmão nascer primeiro, você não ia nascer, não. Disse que o segundo é pior, se o Matheus nascer primeiro, eu não ia arriscar. Esse é da pareada. Eu falo que eu brinco com ele que eu vou comprar silver tape para colar na pareada. Eu não paro. Esse é salário. Tem muita gente preocupando de ser cristão. Chega uma hora que a gente precisa decidir se a gente vai querer seguir o Deus da Bíblia ou um Deus que a gente cria na nossa cabeça. Não sei se esse é o seu caso. Quer ver que eu vou descobrir a idade de muita gente? Quem lembra do programa chamado Cacete do Planeta? Muito mais de 30. Tinha um programa, esse programa, não sei se vocês vão lembrar, tinha as organizações tabajadas, vocês lembram disso? Eles criavam soluções ridículas para problemas ridículos. Escova de cabelo para careca. O que mais me chama a atenção é o seguinte: o slogan que eles usavam, vocês lembram? Seus problemas acabaram. Tem gente fazendo isso no cristianismo. Tem gente que entrega a vida para Jesus achando que seus problemas acabaram. Eu me converti em 2005, eu passei por tudo isso, sendo líder do Ministério de Noivos, sendo ministro de louvor, tocando na igreja. Nós passamos por tudo isso. Por que tem gente que acha que seus problemas acabaram? Por que tem gente que trata Deus, trata a Bíblia, trata o cristianismo como se os seus problemas tivessem acabado? Pelo contrário, parece até que os problemas aumentam. É que na verdade, quando a gente ora, Deus vai nos revelando os problemas para que muitas vezes a gente possa desviar dos problemas. Mas não foi isso que Deus prometeu. O que Jesus falou? No mundo tereis. E por que então a gente faz seus problemas acabarem? Obrigado. Por que então a gente faz seus problemas acabaram? Se Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições. A diferença é que Ele fala o seguinte, continua o versículo: mas tende bom ânimo. Por quê? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está passando por uma fase de bolão. Não sei se você está pensando em desistir. Mas eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma entrega, talvez que você nunca tenha feito. Algo diferente, sério, compromissado, de seguir a Cristo sem jamais voltar atrás, sem olhar para trás. Aquele que pega parado, olha para trás, não é digno. Para com esse pensamento de desistir. Tira isso da sua cabeça. Se você está levando o cristianismo na base do mais ou menos, vamos ver o que dá, ou se você veio para Cristo por aquilo que Ele pode fazer por você, eu creio que Deus tem bênção para a sua vida, para a minha vida. Eu creio que Deus tem prosperidade para a minha vida e a sua vida. Eu creio que a gente pode ter o melhor dessa terra. Eu creio nisso. Mas eu não posso entregar a minha vida a Cristo, porque Ele pode fazer alguma coisa. Eu tenho que entregar a minha vida a Cristo por aquilo que Ele já fez há mais de 2000 anos lá atrás. Você não tem que se acertar com o Senhor, porque eu não sei quantos ouviram, tem umas mensagens no WhatsApp falando que Deus vai inundar o Rio de Janeiro e vai. Não sei se vocês ouviram, eu não gosto muito dessas coisas, não, mas eu recebi e ouvi. Mas não é porque o mundo pode acabar, não é porque você pode. Não. Eu tenho que acertar a minha vida com Cristo. Porque, independente do que pode acontecer lá, para morrer passando a vida, e Ele já deu a vida dele por mim. Vamos parar de viver um cristianismo de barganha, aonde eu dou em troca de alguma coisa. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus falou. Ele não prometeu isso para você nem para mim. Você pode ter muitas coisas, mas
Você pode passar por muitas coisas ruins também. A diferença é que você tem alguém te sustentando, te pegando no colo, e que, independente de qualquer coisa, vai te dar vitória, mesmo que a vitória não seja do jeito que você planejou. E glória a Deus por isso. Porque muitas vezes Ele não faz do jeito que a gente quer, mas faz do jeito dele. Porque Ele vem lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. Então Ele nos livra, muitas vezes com sofrimento, mas Ele nos livra de tudo aquilo que não vai ser feliz para a nossa vida. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu queria orar para você. O Ministério de Louvor, se puder. Senhor, nós queremos te louvar por essa manhã. Pai, que apesar de mim, o Senhor possa ter falado ao coração dos teus filhos. Deus, eu não sou nada se não for com o Senhor. Mas obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E obrigado porque o Senhor tem aberto a oportunidade para que eu possa falar disso. Para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Que as pessoas possam entender que servir ao Senhor é muito mais do que uma barganha. Pelo contrário, não pode ter barganha. Deus, eu quero colocar a vida de cada um, aqueles que estão pensando em desistir, que o Senhor venha renovar as forças agora. Que o Senhor possa tocar de uma maneira diferente no coração e na mente de cada um. Deus, em nome de Jesus, levanta líderes compromissados com a tua palavra. Levanta, Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eles possam beber da tua fonte e possam ter as energias restauradas nessa manhã. Pai, vem com a tua presença, inunda os nossos corações. Faz um jeito, Pai, que o Senhor nunca fez nas nossas vidas, eu te peço. Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença. Enche este lugar, Deus. Enche este lugar, para que a gente possa viver o cristianismo sério, o cristianismo do jeito que o Senhor sonhou, andar da maneira como o Senhor quer que a gente ande, fazer aquilo que está no teu coração. Muda os nossos valores, muda, Senhor, a nossa conduta. Tem tanta coisa que não pega bem para um cristão fazer, e muitas vezes a gente tem feito. Quantas vezes a gente tem vivido lá fora sem dar testemunho do Senhor, através das nossas atitudes? Quantas vezes a gente tem sido pior que os lá de fora? Mas eu creio que o Senhor pode fazer uma transformação no nosso coração nessa família. Tira todo o eu, que a gente possa viver para o Senhor, através do Senhor, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, certo de que o Senhor tem muito, infinitamente mais para aqueles que te amam. Deus, muito obrigado. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão através dessa canção, que diz um pouquinho, Senhor, daquilo que foi ministrado nessa manhã. Que a gente possa realmente fazer dessa canção uma oração básica. E não importa as circunstâncias, eu te louvarei, independente de onde o Senhor nos levar, ainda que no vale da sombra da morte. Nós não temeremos, porque é o Senhor que tem nos guiado, é o Senhor que tem nos sustentado. Deus, em nome de Jesus, move, Senhor, a tua mão sobre este lugar. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois fazer maior que viver e te adorar. Tudo que há em mim, quero te
queremos dizer para Ti, Senhor, faz o que está no Teu coração. Faz o que está, Senhor, no Teu querer, na Tua vontade, na Tua soberania. E nós simplesmente queremos nos curvar diante de Ti e dizer: Tu és Deus, Tu podes todas as coisas, e Tu fazes do jeito que Tu queres. Senhor, muitos aqui com certeza estão enfrentando problemas, dilemas, situações em que precisam entregar para o Senhor e simplesmente entregar, e simplesmente confiar, e simplesmente dizer: Tu és Deus, faz conforme o Teu coração, conforme o Teu querer. Ó Deus, que a entrega seja verdadeira. Talvez alguns aqui, Senhor, tiveram uma conversão, mas, Senhor, ainda não entregaram o que precisam entregar diante do Senhor. Senhor, alguns se converteram a Ti, mas não ainda, Senhor. Existem áreas da vida que estão condicionados, mas nós pedimos em nome de Jesus que hoje, a partir de agora, impactados pelo testemunho, impactados pela Tua palavra, nós entreguemos tudo a Ti, tudo ao Senhor, sem nenhuma reserva. Faz isso, Senhor. Ó Deus, transforma nossas vidas em corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, haja um movimento, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Glorificado é o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Volte para o seu lugar agora. Nós vamos falar rapidinho de alguns avisos aqui. Quero agradecer muitíssimo, Sérgio, pela sua vida, pelas suas palavras aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Seu testemunho continue a ser referencial para a vida daqueles que precisam da graça de Deus nos momentos difíceis. Amados, amanhã a reunião de oração acontece na casa do Apolinário, às 20 horas, de para baixo, está o endereço no boletim. Todos receberam o boletim, isso? Então confira ali os avisos da igreja. Dia 12, portanto, quarta-feira, nós vamos ter aqui a festa das crianças. Todas as crianças da igreja estão convidadas para dia 12, às 14 horas. É isso, às 14 horas, todas as crianças aqui na igreja. Está sendo preparada uma festa muito boa, grande, maravilhosa para toda a criançada. Não só da igreja, mas podem trazer amiguinhos também. Dia 12, quarta-feira, às 2 da tarde.